Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Neste momento estou apresentando mais um programa sobre a oitava bem-aventurança, a oitava lei de Cristo Jesus sobre a entrada no reino celestial. Para isso, o Senhor, no tempo que ele estava na terra realizando seu ministério terreno, ele apresentou essas novas leis no monte, na montanha. Esse sermão maravilhoso, perfeito. E baseado nestes sermões, ele aplicou 9 leis, leis espirituais. Ele trouxe o reino de Deus para os nossos corações, para viver pautado nas leis de Cristo, que é espiritual, a lei do amor, e ele para que nós possamos entrar no reino celestial. O reino de Deus está dentro de nós, foi o qual Jesus trabalhou. Ele pautou esse reino de Deus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o Senhor, ele trouxe o reino dele para todos nós, né? Mas quando ele traz esse reino, é para nós recebermos esse reino. Esse reino, ele fala nesse reino, para que vocês possam entender, o reino do Senhor, quando ele fala aqui na Bíblia, no capítulo 10, quando ele fala 7, capítulo 7, ele diz o seguinte, capítulo 7, deixa eu ver aqui, Mateus, se não me engano aqui é 10, vamos verificar. Eu quero que você pegue sua Bíblia aí, eu vou só fazer umas confirmações aqui, nessa introdução, que eu estou dando a introdução sobre a oitava bênção, as grandes bênçãos do Senhor para entrar no reino do Senhor, né? Agora eu trago aqui no capítulo, não sei se é o capítulo 10, é isso mesmo, capítulo 10 de Mateus. Eu vou começar a dar umas introduções aqui, que nós estamos pautados no capítulo 5 sobre as bem-aventuranças, né? Então, o Senhor diz aqui, ele diz aqui, capítulo 10, versículo 7, e indo pregar e dizendo que é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, chegou ao reino dos céus, né? Ele diz que chegou o reino dos céus, que quer dizer, chegou Deus para a humanidade, porque não tinha antes. Chegou o reino de Deus, porque antes Deus, o Senhor, ele, por causa do pecado, o Senhor, ele deu as costas para a humanidade, né? Então, vamos prosseguir aqui. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graças dai. Mas para quem ele deu essa autoridade e poder? Para quem? Capítulo 10, versículo 1, para vocês entenderem melhor. Foi dado a esses apóstolos. Disse, olha, e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Se alguém se fez apóstolo, teria que cumprir isso daqui. Esse é o reino do Senhor. Isso aí já está falando já do reino, o reino dos céus, que trouxe o reino de Deus, porque quem trouxe o reino de Deus foi Jesus. Para você tomar, vocês entenderam isso aqui, né? Isso é uma introdução dessa bênção, né? A oitava bênção do Senhor. Então, são os apóstolos. Ele diz assim, e Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Então, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, então, se tem hoje pastores, apóstolos, profetas, vocês têm que fazer o mesmo que os apóstolos, né? O mesmo que os profetas. E indo pregar e dizendo que é chegado o reino dos céus. O que quer dizer ir e pregar o reino dos céus?
e de pregar a salvação, o reino celestial, para que você tome posse do reino celestial. Mas como é que você toma posse do reino celestial? 6:10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós recebemos do Senhor Jesus Cristo o reino de Deus através dele. Através dele recebemos o reino de Deus. Essa é uma introdução. Eu quero dizer que é um prazer grande estar aqui mais uma vez, receber os nossos irmãos amigos, que tudo isso aqui está pautado nas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, e que nada seja nem a mais a menos das Escrituras, que isso também vai tocar nos ministérios do mundo e nas pessoas, não indicando nomes de pessoas ou ministério, mas a própria Escritura, as palavras, vão se dirigir aos fatos que são notórios nos tempos de hoje, como foi no passado, no antepassado. Isso aqui é para a nossa edificação e o nosso entendimento e o nosso conhecimento e sabedoria no Senhor. Ao mesmo tempo, isso aqui é um diálogo, dialogando com as Escrituras. Isso é um papo, um bate-papo, um papo amistoso, um diálogo amistoso, mas com veemência, com contundência, concernente à Escritura, nem mais nem menos. Então, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, fico grato, e tenha paciência para com a minha fala, e põe um copo de água, um copo de suco aí ao lado, uma pipoca, e vamos conversar com o Espírito Santo e navegar na Sagrada Escritura sobre a veracidade sobre a nossa salvação e sobre a nossa libertação. Amém, Berg? Então, para começo aqui, eu trago para vocês no começo, abra sua Bíblia em Mateus 5, Mateus 5, Mateus 5, ele diz aqui assim, no versículo 10, que é a 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ele já está falando do reino dos céus. O reino do céu não está aqui na terra. O reino do céu está lá em cima, é o reino do Senhor. O reino do céu, aonde o Senhor vai arrebatar a igreja no tempo vindouro. Mas o Senhor entregou para nós aqui o reino de Deus, para que nós sejamos sustentados, o qual os apóstolos fizeram uma obra, iniciando por o povo de Israel, e depois aos gentios. Aos gentios praticamente foi nomeado, foi chamado o apóstolo Paulo, que antes não era apóstolo. Então vamos entender. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Você é perseguido como você é perseguido? Pelo mal. O maligno persegue a pessoa. Porque você está procurando. Eu não estou falando de homens, não. Estou falando perseguido pelo próprio maligno. O nome dele é Satanás, ou o diabo, e outros nomes. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por quê? Porque você está fugindo do pecado, fugindo do espírito de morte, fugindo da mentira dos enganos, fugindo da falsa doutrina, dos falsos evangelhos. Isso significa que você está dispensando a falsa doutrina e está buscando a verdadeira doutrina, que é a salvação, que aí está falando da justiça do Senhor. Não é? Aí diz, pois desses que é perseguido por Satanás, porque nega isso é João 8,34, que ele é o pai da mentira, que faz seus ministros na terra, suas congregações, seus ministérios na terra, tem que negar. É essa perseguição que está colocando, isso é espiritual. Vocês estão entendendo, né? Então vamos continuar aqui, que só a perseguição por causa da justiça. Por quê? Por causa da justiça de Deus, porque a Escritura Sagrada, ela revela toda a podridão, todo o sistema maligno, todo o sistema da terra,
todo o sistema humano. E o Senhor, ele decreta, ao mesmo tempo, disse: eis-me aqui que é a salvação. A minha justiça te amparará. A minha justiça é o teu socorro. Eu provarei. Eu te darei todas as tuas necessidades. Necessidade. Todas as necessidades. É verdade, todas. Mas não da forma que estão buscando no reino dos homens. Vamos ser bem claros. Então vamos continuar. Pois deles é o reino dos céus. Que maravilha, né? Que é o reino dos céus. Agora, vamos ver o que o Senhor está dizendo sobre o reino dos céus. Que ele fala, vamos abrir Mateus 25. Mateus capítulo 25. E que ele diz aqui, a partir do versículo 34, vamos estudar. Vamos estudar, vamos ler, vamos entender, porque isso que é importante. Pregações shows não vai resolver a sua causa, não vai resolver a sua libertação, não vai resolver a sua paz, não vai resolver os conflitos, não vai chegar a paz até você. Mas, através de um diálogo com o Espírito Santo do Senhor, através dialogando com as Escrituras, isso você vai encontrar. Então, o que ele diz aqui? No versículo 34 ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vamos ler aqui. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor já tinha preparado o céu para a humanidade. Desde a fundação do mundo. Estamos falando do mundo. Não estou falando do universo, não, do mundo. Foi preparado. Quando houve a queda do homem, Deus preparou. Foi com a queda do homem, desde a fundação do mundo. Quando fundou o mundo, mas ali você vê que tinha o paraíso. Mas Deus não esperava que Adão e Eva caíssem. Aí fica complicado. Aí vamos colocar um Deus perverso, um Deus de maldade. Se falar, vamos colocar, preparado desde a fundação do mundo. Mas que mundo? Você vê que aqui tem ponto, vírgula. Tá vendo? Fundação do mundo. Aí ele diz, por quê? E o que significa isso? Vamos mais para o versículo para entender, vamos entender. Veja que nós estamos falando aqui sobre a justiça do Senhor. Essa é a oitava lei do Senhor, de como você buscar essa justiça. Que justiça é essa? Para que você seja abençoado e chegue ao reino celestial. Como é que é isso? Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Você está sendo perseguido? Eu bastante, e você também? Bastante, mas você está sendo perseguido o quê? Na tua congregação? Então já não é o reino de Deus. Se é por homens, por pessoas, fofocas, dissensões, divisões, briga, isso é reino do homem. Chama-se o reino dividido, é reino de Satanás. Vamos ser claros. Eu estou sendo claro porque isso é bíblico. Bem? Já foi falado isso em outras. Esse vídeo aqui é o vídeo sobre as bem-aventuranças. É o número 1. Eu não sei se vai precisar avançar para o número 2. Os outros normalmente está acontecendo, porque são milhões de detalhes. São milhões, pode ser. Mas eu tento fazer um compacto, resumir, para dar um entendimento melhor. Amém? Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Esse é o oitavo. Agora, vamos observar aqui agora, voltando ao capítulo 25. Aí vamos para o versículo 33. 33 não, vamos melhor. Vamos para o versículo. Isso aqui está falando sobre o julgamento das nações. Isso aqui é julgamento das nações. A nação é composta por quem? Pelo povo. Sem povo não tem nação. Então, o que é que diz aqui? A partir do 31, para você tomar melhor entendimento, para chegar ao 34, assim sucessivamente. Essa é a grande bênção para o reino, é mais uma lei do Senhor para chegar ao reino celestial. Ele diz, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, anjos, em sua glória, e todos os santos anjos, ele trata os anjos de santos, com ele,
então se assentará no trono da sua glória. Vamos continuar. E todas as nações serão reunidas diante dele. Isso é espiritual, viu? E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes e as ovelhas. Os bodes são os ministérios dos homens, são as falsas igrejas, são os falsos profetas, os falsos pregadores, as falsas doutrinas. E as ovelhas são as igrejas, que é pessoas, as pessoas que simplesmente andaram na presença de Deus, andaram com Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Essas pessoas estavam no meio desses ministérios de bodes, porque tem chifre. Você consegue entender? Isso quer dizer, se ele está dizendo bodes que tem chifre, significa que todo reino dividido é o reino de Satanás. Você está entendendo, né? Vamos continuar. Agora ele diz aqui no versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita. Direita. Na direita, quem é que está na nossa direita? O Pai é que anda, o Senhor é que anda à nossa direita. Está na Escritura? Ele anda à sua direita. Por que a direita? Porque é o coração do Senhor. Se você colocar uma pessoa ao teu lado aqui, você vai ver que o coração está no lado direito. O coração dele. Quer dizer, o Senhor anda à nossa direita, então ele vai colocar à sua direita. Ele diz mais aqui. Mas os bodes à esquerda. Por quê? A esquerda é o quê? É o nosso coração que está no lado esquerdo. Quando você pensa com o seu próprio coração, com o seu próprio entendimento, seu próprio conhecimento, sua sabedoria, levando a palavra do Senhor para o seu determinado ministério, suposto ministério, dizendo que é de Deus, você é classificado aqui, ele coloca no lado esquerdo, ele quer dizer no lado esquerdo porque você tem buscado aquela ovelha que resolveu ser um bode, ele está buscando o coração do homem, não o coração de Deus. O que é você buscar o coração de Deus? É buscar a palavra de Deus. Você tem que sondar o que é o coração de Deus. O coração de Deus está nas Escrituras, é a palavra de Deus. Então o seu coração tem que consultar a palavra de Deus. E quando você consulta o coração do homem, você está sondando os bodes. Ele considera chifrudo. Vou ler, vamos esmiuçar aqui. Nós estamos dialogando. Eu quero que começar a entender esse diálogo. Ele é fervoroso, ele é profundo. Isso aqui é oculto, é o escondido. Temos que ter muito cuidado, mas não estou colocando aqui com veemência. É o que ele diz aqui, ó. E porá as ovelhas à sua direita. A direita o quê? Porque eles foram direito, buscando o coração de Deus, a veemência da palavra de Deus, seguiu, viveu, se purificou e santificou. Isso são as ovelhas. Essas são a verdadeira igreja. Compreenderam? Não estamos falando aqui de marca. Nenhum homem pode dizer que a verdadeira igreja está na sua marca. Isso é a marca da besta. É claro que não tem ainda a definição, a revelação da grande besta. Mas já existe as bestas. O Senhor diz que sobre marca, ele cita aqui de bodes. Só porque ele dá outro nome aqui. Porque bodes é pequeno. Essa besta que ele fala aqui são as marcas, ele já coloca já em um grau maior, são as grandes. Aí ele diz, isso no futuro, tá? Futuro não próximo. Como estão ditando por aí. Vamos aguentar por aí. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Esse bode à esquerda que procurou o coração do homem. Esquerdo. Não consultou a palavra de Deus. Não aceitou. São os incrédulos que dão credibilidade às palavras do homem, que ele também não aceita a palavra de Deus de acordo com as Escrituras e aplica outros entendimentos, outras doutrinas, outra direção, outra sabedoria, outro conhecimento, e parece ser vero, parece ser real, parece ser de Deus. Esse é o bode.
E essas ovelhas estão seguindo o conselho do bode. E eles vão estar juntos. E eles vão ficar ao lado esquerdo, porque aquela pessoa seguiu o bode. E ele passou a ser bode também. Então, vocês entenderam então? Então, filho de peixe, peixinho é, né? É um provérbio que existe aí no mundo, não é isso? Mas os bodes à esquerda. Vamos continuar agora. Olha o que o Senhor está transmitindo para nós. Ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. 2 pontos. Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor tem um reino que desde que foi fundado o mundo e foi colocado um pedacinho do céu, paraíso, que o homem caiu, Deus preparou já a salvação, porque o mundo tinha caído. A besta agiu em primeiro lugar no Éden, o falso profeta, que é Satanás, que é chamado de besta. E essa besta entrou na mulher, que fez a primeira besta, que chama-se o falso profeta, a falsa igreja. Foi uma mulher que pregou para o primeiro homem. Satanás pregou para uma primeira mulher, fez dali que ela geraria. Você vê que os filhos do pecado, tudo vem do primeiro pecado. Tudo vem do pecado. Os primeiros filhos. Então, o mundo todo. Então, esbarrou em Cristo. Ali Jesus fez filhos adotivos, filhos de Deus, sem pecado. Se você não aceita Cristo, você vai continuar sendo filho da terra, de Adão e Eva. Filhos, o homem e a mulher antiga. Então ela ali foi a falsa profeta, ali era uma igreja de Cristo ali, de Deus, e que simplesmente ela pregou, simbolizando, aquela igreja que saiu, aquela palavra que saiu, era da besta. Então entregou a ela, então ela dali construiu bestas na terra. Complicado, esse detalhe eu vou entrar depois, um estudo sobre a besta. Então ela pregou a incredulidade da besta. Ela aceitou. Ela desprezou a Deus. Ela pisou na verdade de Deus. Adão concordou. Então, tornaram-se bodes. Você vê que a besta tem um chifre maior. E os bodes têm um chifre menor. Não é isso? Então, para você ver que existe um príncipe das trevas, que ele manda nos seus bodes, que tem chifres menores. Isso estou procurando dar entendimento. Estou tendo uma inspiração aqui em si, particularmente, estou vendo a luz do Evangelho, estou simbolizando. Bem? Isso não é doutrina. Eu estou apenas dando uma exposição, para você ter noção mais ou menos da gravidade do assunto. Como você pode ganhar ou perder a sua salvação. Vou continuar então. Vou ler de novo esse versículo 34, que é muito bom. Vamos lá. Então, você está com a sua Bíblia aí, você tem que manter firme aí, porque você só vai entender se você estiver com a Bíblia. Ficar só ouvindo sem a Bíblia, né? E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. 2 pontos. Vinde, vírgula. Benditos de meu Pai. Bendito quer dizer abençoados. Viu? A bem-aventurança no capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Esses daqui sofreram perseguição. Tanto perseguição, primeiro, de Satanás, como perseguição humana usada por Satanás. Primeiro é Satanás, depois é humano. Porque como Satanás não consegue derrubar você, ele começa a usar a família, amigos, vizinhos, do trabalho, na rua. Você entra numa farmácia, numa lanchonete, um restaurante, sempre levanta alguém querendo gerar confusão com você. É ou não é? Então, parece ser natural. As pessoas dizem isso é normal. É o normal mesmo. Vai sem incredulidade. É o diabo operando. Vamos continuar.
possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Foi quando o homem caiu. Então Deus começou a preparar o seu Filho amado, Jesus Cristo. Estão começando a entender? Vamos junto comigo. Procure entrar um pouquinho no meu entendimento, certo? Mas baseado nas Escrituras, no coração de Deus. Porque o coração de Deus está na Escritura. Eu não quero que você se baseie no que eu estou falando apenas, mas observar os meus comentários baseado na palavra de Deus. Isso não é doutrina. Isso é apenas esclarecimento e são comentários. Nós estamos dialogando. Certo? No 35 ele diz, porque, agora você vai entender, porque tive fome. Esse cai a ficha de uma vez, hein? Porque eu tive fome. E deste-me de comer. Tive sede. E deste-me de beber. Era estrangeiro. E hospedaste-me. Estava nu. E vestiste-me. Adoeci. E visitaste-me. Estive na prisão. E foste ver. Então, os justos que lhe responderam, os justos que responderão, dizendo, então os justos lhe responderão, dizendo, está falando do justo. Vamos chegar nesse consenso aqui. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? Tremendo nessa passagem. Vamos lá, vamos continuar. E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? São as perguntas dos discípulos, que se tornaram depois apóstolos. A palavra de Deus, ela não precisa de intérprete. Ela já é interpretada pelo Espírito Santo. Como estou interpretando a Escritura da forma que eu entender. Aqui nós estamos dialogando, estamos fazendo comentário. Isso é para mim particularmente. Se você tomar algum proveito, amém. Não pode usar esses comentários, depois aproveitar para as pregações maldosas, criando doutrinas que não é da procedência de Deus. No versículo 40 ele diz, e respondendo o rei, quando te vimos enfermo na prisão, fomos ver. Ele diz, e respondendo o rei, lhe dirá, em verdade, ele já está falando aqui, quando falou assim, respondendo o rei, o Senhor já não estava falando que ele estava aqui na terra. Vamos entender melhor. Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Porque Jesus ia deixar aqueles homens postos realizar aquele trabalho, ele estava dando esse ensinamento, como deveria tratar o ser humano, como deveria tratar as pessoas, o próximo. Existe isso hoje? Ou existe só de fachada? Vamos continuar. Vamos ver o que Cristo está querendo dizer aqui. Vamos continuar. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Viu? Vamos continuar, né? Quem estava à esquerda, quem é que fica à esquerda? Vamos ver. Quem fica à esquerda? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Vamos para o versículo 40.
E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Agora vamos confirmar o que o Senhor Jesus está dizendo à esquerda aqui no versículo 41. Então dirá também aos que estiver à sua esquerda. Quem é que está à esquerda? Os bodes. Versículo 33. Aí ele vai dizer à esquerda: apartai-vos de mim. Isso é julgamento de Cristo. Malditos. Está julgando. Já está condenando. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Os anjos de Satanás, são os demônios. Dá isso para você, você está começando a entender? Eu ainda vou entrar, vamos esmiuçar ainda mais coisas aqui. Ó. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Está falando com quem? A falsa igreja, os bodes, os falsos ministérios. Ministérios de homens que estão fazendo mau uso das palavras de Deus. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Está falando do ser humano. Está falando das ovelhas de Deus. Que teve fome, teve frio. Eles acham que na prisão resgatar lá, para fazer súdito dele. Olha o que ele diz aqui: sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me investiste, enfermo e na prisão não me visitastes. Essa na prisão que não visitou é espiritual, quando você estava aprisionado, amarrado, enlaçado pela cultura, pelos costumes deste mundo. Não é a prisão lá literal. Não é aquela prisão que estão fazendo. Mas pode levar a palavra? Sim. Mas a palavra está falando aqui que não é a literal, é a espiritual. Aqueles homens, que esses ministérios de homens, que foram nessas prisões, libertar aquele povo, ele libertou de quem mesmo? É falsa libertação. Porque quem foi ali libertar, aquele povo que está ali preso, os bodes, os ministérios, porque o reino de Satanás é dividido, foi um determinado reino na terra de Satanás, que são os dominadores, cada anjo com seus domínios territoriais, de território, foram lá libertar. Uma falsa libertação. Porque ele vai receber o ensino falso para libertar. Vamos continuar. Isso é profundo. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Esses perguntaram para o Senhor quando foi que ele não serviu a ele. Olha, então eles também lhe responderão, dizendo: isso já são dos bodes. Eu acho que é isso. Vamos ver, vamos continuar. Você vê que eu não tenho ensaio aqui. Eu estou pegando a escritura e não estou tendo ensaio. O Espírito Santo está nos conduzindo aqui. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, e não fizeste a mim, e irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. O que ele disse aqui? Vamos voltar de novo. Tem parte que o Senhor, ele coloca duas coisas aqui. Dois textos muito importantes, que um é como ele estivesse falando, depois que ele ressuscitou, o reino dele estava, já o reinado dele concluído, ele ascendeu o céu,
e ele, como tivesse ali, julgando. E o julgamento dele foi o seguinte. Então, no versículo 41, então dirá também aos que tiverem na sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque Jesus está dizendo aqui, falando para os apóstolos, falando para os discípulos, toda essa matéria aqui, toda essa doutrina. Ele diz assim: porque tive fome, falando com os bodes, com essas falsas igrejas, os falsos ministérios do Senhor. Eu tive fome, não me deixe de comer. Que comida é essa? A palavra. Vamos continuar. Tive sede. Que água é essa? A palavra. E não me deste de beber. Viu? Vamos continuar. Que comida e bebida ele deu? A comida e a bebida do homem, do reino do homem, do reino daquele ministério. Vamos continuar. Sendo estrangeiro. O que é estrangeiro que fala aqui? É estranho. Chegou um estranho e você não cuidou dele. Estava cheio de cristão aí, cheio de crentes. Chegou um estrangeiro. Não estou falando de estrangeiro de nacional, é estrangeiro que é estranho. Vamos colocar o pecador, não conhece de nada. Aí ele não soube cuidar do pecador. Vamos continuar. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestiste. Não recolheu significa não amparou com a palavra. O amor do Senhor. Estando nu, não me vestiste da palavra, um revestimento espiritual. E enfermo, eu estava enfermo da minha alma. E na prisão estava aprisionado, enlaçado a alma dele. O diabo amarrou para que ele não fosse um lado de outro. Vou dar um exemplo. Aquela mulher samaritana, ela foi liberta por Cristo Jesus. É só para dar um exemplo. Outra mulher que estava, aquela mulher calcunda, ela estava amarrada também. O homem de quase 2.000 demônios, ele estava amarrado. Ele estava preso. Ele estava com a alma dele de ferro. O Senhor, ele coloca aqui essas palavras composto em uma só pessoa, tem tudo isso. Olha o que ele diz aqui, ó. O estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Está falando, a visita é uma visita espiritual. Por exemplo, se chegar na minha casa e uma pessoa precisar de uma oração, de uma palavra, de um socorro, se eu entregar as palavras do meu entendimento, da minha própria sabedoria, ele vai continuar nu, enfermo, aprisionado, estrangeiro, porque eu não soube entregar a verdade do Senhor, porque conhecereis a verdade e a verdade libertará. Este é o alimento completo que o Senhor pede que seja ensinado aonde se usa em qualquer lugar o nome dele. Então eles também lhe responderão. Eles responderão. Os bodes, esses falsos, igreja, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Eles, dentro da igreja deles, ele estava dando alimentos materiais, estava dando cesta básica, remédios, assistência jurídica, palestra para casais, para salvar casamento. Veja bem, vamos andando na mensagem, né? Empregos, carros, empresas, tudo isso. Esse é o reino do homem, que está acoplado no reino de Deus, dizendo que aquele ministério é o reino de Deus, que tem tudo aquilo ali. Você não precisa se preocupar mais com o mundo.
Não vá buscar as coisas. Aqui tem tudo. Você não precisa fazer mais nada. Nós vamos orar em nome de Jesus. Qual Jesus? O Jesus, que é o comandante, ele está dizendo aqui, são bodes. Vamos continuar aqui. Não sei se você sabe, mas existem religiões do mundo que eles consagram bodes. Mas se você prestar atenção, no Antigo Testamento, na lei mosaica, quem é que levava os pecados? Era um bode emissário. Que a ovelha, o cordeiro era sacrificado, simbolizando Cristo. O bode era passado para ele uma oração e levava os pecados daquelas pessoas. E enviava para o deserto sozinho para morrer lá, com os pecados. Isso era simbólico. Simbólico. Simbolizando. Aquelas pessoas tinham que estar pedindo sempre, muitos iam mensalmente, anualmente, ia fazer seus sacrifícios. Então aquele bode ali, com chifre, estava representando Satanás. Pecado. Esse bode aqui simboliza as pessoas que seguem. Naquele tempo, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Jesus Cristo ainda não tinha descido à terra. O Espírito Santo não tinha sido doado para todos. Então, quem dominava no tempo de Israel era o diabo. Ele que comandava o mundo. Depois que Jesus Cristo veio, tirou a capa dele, revelou, venceu a morte. Por isso que eu estou falando aqui, com veemência, na Escritura. É o que está sendo revelado. Eu estou trazendo esse entendimento aqui, entre nós aqui. Se você não concordar, amém. Se você concordar, amém também. Né? Se você está achando chato, desagradável essa conversa, amém. Se está achando bom, amém. Vamos continuar. Amém? Mas tem uma coisa, tem que prestar atenção. Se verdadeiramente você diz que é um cristão e que está buscando a sua salvação, preste atenção às mensagens, por mais chata que seja. Por isso que nas igrejas dos homens eles fazem grandes manifestações de movimento para dizer que o Espírito Santo está naqueles movimentos que não deixa o crente dormir. Esse é um diálogo para outra oportunidade. Então eles também lhe responderá dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Eles estão dizendo que estão servindo a Deus. Dizendo para todo mundo. Em rádio, televisão, jornal, revista, tudo, nos 4 cantos do mundo, essa difusão. Fazem missões de um lado para o outro. Se é o Espírito Santo que usa ele assim, porque Deus está falando aqui. Palavra dele. Então pega esse ministério, já que é usado poderosamente, entra lá na Coreia. Nos países, sede de país, eu te dou uma relação de países que os que estão, se entrar, eles são executados. Não precisa nem falar nomes aqui, né? Que existem outras religiões que é um monopólio. Entra, diz que é o Espírito Santo, e que tem muitos que estão indo, dizendo em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos enviou lá para morrer. Qual o fundamento disso? Você tem que morrer o homem antigo. O homem novo é para a salvação. Essa parte não te pertence. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa para o Todo-Poderoso. Você está querendo vencer o mundo? Como? Sem a veracidade de Cristo? Sem o verdadeiro conhecimento de Cristo? Achando que vai levar lá a palavra de gente que está agradando a Cristo? Isso é falta de sabedoria. Vai levar o Evangelho. Preste atenção. Quantos anos tem o mundo? Você sabe?
Tem umas religiões aí que diz até que tem tantos anos. É muita tolice, né? É muita tolice. Você acha que a matemática de Deus é igual à matemática do homem? A matemática de Deus é espiritual, queridos. Não confundam. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Deus fez o tempo para o homem, deu tempo, dia, horas, por causa do pecado. Tempo de nascer e tempo de morrer. No céu não entra pecado e não tem idade. Deu para entender agora? Pois é. Vamos continuar. E então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Não fez por ele, você não está fazendo por Cristo. Porque todas as almas pertencem a Cristo, é um só corpo. Eles estavam precisando, aquele povo, as congregações do mundo estão cheias do povo de Deus. Eles estão entregando as coisas mais perversas do reino do homem, que chama-se o reino de Satanás, que o reino de Satanás é dividido. Ministério de fulano, de Beltrano, marca tal, marca tal, marca tal, marca tal, marca... É assim que está acontecendo. É procedência de Deus? É mesmo? É mesmo? Vamos continuar? Vamos ver. Versículo 46. E irão estes para o tormento eterno. Esses que negaram a verdadeira palavra do Senhor. Nós estamos falando aqui, baseado na 8ª bem-aventurança. Está falando da lei de Cristo, é a lei do amor. A lei da salvação. Vocês que têm seus ministérios por aí no mundo, você não está salvando as ovelhas de Deus. Você está enclausulando as ovelhas que já chegam presa pelo pecado deste mundo, enlaçada, enfermo de alma e espírito, doente, ferida, sem cura nenhuma. E vocês empanturram com as coisas materiais, com as coisas deste mundo, dizendo que procede de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mas o Senhor conhece o coração dessa gente que está sofrendo em vossas mãos. Vocês, presidentes de ministério, somos sacerdotes, estrutura o corpo eclesiástico. Por favor, ainda vou falar muito desse assunto. Vou explicar para vocês. Vamos para as escrituras. O que significa tudo isso? De acordo com a igreja primitiva e as igrejas modernistas, o tal cristianismo. Vamos conversar. Irão a este para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu estou encerrando esse vídeo. Eu agradeço a sua presença. Eu vou fazer o segundo, porque não foi concluído. Não foi concluído. São muitos assuntos. Só dá para o meu segundo e breve farei outros sobre a oitava bênção do Senhor. Bem-aventurado o monte, o sermão na montanha. Aqui eu encerro e agradecendo a sua presença, seu carinho, sua atenção. E que Deus abençoe você e sua família grandemente, poderosamente, para que você e sua família sejam salvos pelo poder do Espírito Santo, pelas palavras genuínas do Senhor. Abraço de paz, óculos santo, e até a próxima com a graça do nosso Senhor Jesus.